Aqui no estúdio nós recebemos o José Guerra, que é integrante da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo da Presidência da República. Boa noite, coordenador. Boa noite. Agora, em relação ao Maranhão, nós temos 30% durante o trabalho realizado de vocês até agora, de fiscalizações, 30% da mão de obra é exportada pelo Maranhão. Trabalho escravo do Maranhão chega até outros estados. Agora, o que o senhor acha em relação ao motivo, o que leva a essa escravidão, o que leva as pessoas a saírem do Maranhão a outros estados à procura de emprego? Boa noite, Daniela. São cerca de 30% dos trabalhadores que foram libertados nesses 16 anos. O Ministério do Trabalho e o Ministério Público fazem libertação desde 95 e desses cerca de 40 mil, cerca de 30% são de maranhenses, tanto aqui no estado quanto em diversos estados da federação. Nós acreditamos que é necessário aqui no estado ser feito um trabalho de prevenção com acesso à educação, acesso a trabalho, acesso à renda, emprego, reforma agrária. Então você tem que fechar essa porta de entrada para o trabalho escravo, que é a necessidade de busca de uma forma de vida melhor e aceitar qualquer proposta. Faltam políticas públicas, são os indicadores sociais que contam? Sim. O trabalho escravo são pessoas que são atraídas por promessas de um trabalho melhor, pessoas que não têm um nível de educação que permita entender que essas promessas podem ser, na verdade, promessas enganosas e acabam entrando num ciclo de vitimização e quando chegam nas fazendas para trabalhar, já estão endividadas, são submetidas a condições degradantes. Então, caso haja, na verdade, um aumento das oportunidades aqui no Maranhão e também haja um aumento da educação dos trabalhadores, você terá esses trabalhadores entrando no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada e sendo mais difícil de ser vitimizadas. Coordenador, agora com relação às punições, desde 1995 existe esse combate ao trabalho escravo. As punições não são tão firmes, tão veementes para que se resolvam os problemas, é isso? Infelizmente, a política pública não anda de uma forma uniforme. Nós temos uma repressão feita pelas libertações, né, que é referência, e nós avançamos mais lentamente, tanto na parte de prevenção, que eu já falei, quanto na parte de punição aos responsáveis. Hoje nós temos o Código Penal, o artigo 149, o trabalho escravo, explorar trabalho escravo é crime, que pode ser punido de 2 a 8 anos de prisão. E também temos medidas de punição econômica. Nós temos uma lista, um cadastro do Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria de Direitos Humanos, conhecido como lista suja, e que as empresas, as pessoas que entram nessa lista por explorar trabalho escravo, estão sujeitas à punição econômica, né? Como não ter acesso a crédito, e queremos passar um projeto de lei que também não participem de concorrências. Agora, qual é o principal obstáculo no trabalho realizado por vocês de combate? Falta de profissionais para atuar na área, para fiscalizar? É a grande extensão do Brasil em relação também à informação. Chegam denúncias? Chegam muitas denúncias. Nós temos uma rede, principalmente das comissões pastorais da terra, que denunciam em todo o país. Agora, eu creio que é um somatório de todas essas dificuldades. O país é muito grande, é uma dificuldade você ir atrás das denúncias, e você tem um pessoal que é muito qualificado, mas quanto mais a gente coloca, mais não dá conta, né? É muito espalhado. E nós também temos a questão da impunidade, como colocou. Eu acho que avançando na punição aos responsáveis, os outros ficarão mais coagidos a não utilizar trabalho escravo. Coordenador, dia 28, agora de janeiro, é comemorado aí o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. O que se pretende trabalhar em relação a esse tema? Nós estamos conseguindo, na verdade é uma semana nacional, com esse Dia Nacional como atividade central, nós pretendemos espalhar esse debate, como foi feito aqui no Maranhão. Nós estamos fazendo atividades em 12 estados da federação, já fizemos em Brasília, no dia 28 faremos durante o Fórum Social Mundial, que está se realizando em Porto Alegre. Nós pretendemos criar um espaço de discussão, também de pressão ao Poder Legislativo e de aumento da articulação entre os poderes público e sociedade civil, como foi feito aqui no Maranhão com a assinatura de um termo de cooperação. Agora, coordenador, dentro desse problema do trabalho escravo, identifica-se muita participação de fazendeiros do interior do estado. Pensa-se em fazer alguma discussão no interior do estado, não só do Maranhão, como os outros estados que têm esse problema? Sim, nós temos a participação de membros do Ministério Público. Eu mesmo já viajei em alguns estados pelo interior,
Nós fazemos muitos debates e temos muitas políticas de educação e também de capacitação dos trabalhadores e dos empregadores também. É um trabalho mais lento do que a própria repressão, que hoje é referência mundial, mas estamos avançando nisso e esperamos que com capacitação e com também aumento da punição, os empregadores não se sintam tentados a explorar o trabalho para conseguir lucro a qualquer custo. Como pode ser definido, então, o trabalho escravo hoje? Trabalho escravo você pode definir como superexploração do trabalho em condições degradantes. Você tem experiências de trabalhadores que têm acesso à água que nem os animais bebem, né? E também temos a questão da servidão por dívida. O trabalhador que é aliciado aqui no interior do Maranhão, por exemplo, e quando chega no Pará já está devendo a passagem, está devendo o material e esse sempre fica preso porque não pague, sua honra o impede de fugir dessa exploração, ele já chega devendo, só na verdade é libertado, ou quando chega o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ou quando acaba a atividade econômica, ele sai sem dinheiro no bolso, trabalhando de graça durante muito tempo e entrando novamente na exploração da escravidão. Coordenador, agora nessa Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, vai haver amanhã um lançamento de uma cartilha. Essa cartilha tem essa força para poder resolver parte desse problema? A educação e a sensibilização dos atores e também dos trabalhadores é muito importante, Hugo. Então, acreditamos que essas cartilhas, de forma bem pedagógica, bem educativa, né, tem um potencial de espalhar informações sobre o trabalho escravo muito forte. Esperamos que essas cartilhas consigam atingir seu objetivo e fazer com que o trabalhador fique mais atento para essas propostas, essas falsas promessas de trabalho em todo o Brasil, que na verdade acabam sendo uma porta de entrada para a escravidão. Coordenador, em relação à ficha suja, por exemplo, ela ajuda em relação à inibição do trabalho escravo? Olha, temos que entender que o trabalho escravo é um fenômeno econômico. As pessoas exploram o trabalho escravo para poder, na verdade, vender seus produtos mais baratos, ter acesso a maiores mercados. E essa ficha suja, com essa possibilidade de punição econômica, faz com que essas pessoas que querem ter vantagem econômica tenham medo de explorar por essa punição econômica. Esperamos passar nesse ano já um projeto de lei que proíba essas empresas, esses empresários fazendeiros de participar de licitações e ter acesso a crédito, mas já há uma experiência que é o Pacto Empresarial. Nós temos cerca de 200 empresas com 25% do PIB que se comprometem a não comprar de quem esteja na lista suja. É uma experiência de sucesso e, na verdade, o grande medo que os empresários têm quando há uma fiscalização não é nem o medo de ser preso, é o medo de não poder comprar, não poder vender, na verdade, para as empresas que são parte da lista suja. Quando se chega numa usina de cana que se fala que está se investigando em trabalho escravo, essa empresa fica com medo de vender para Petrobras, para Shell, que são as que atrás do pacto, e isso tem um poder muito forte de persuasão. Ok, conversamos aqui com José Guerra, ele que é o coordenador da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo da Presidência da República. Obrigada por sua presença. Muito obrigado aqui. A vocês. E confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Luís e algumas cidades do interior do estado.